Imagina só, depois de anos de altos e baixos, a gente finalmente tem 2 novos Tomb Raiders anunciados no último The Game Awards de 2025. Uma reimaginação direta do clássico de 1996 e o outro é uma aventura totalmente nova. Mas será que isso marca o retorno triunfal da franquia no melhor sentido da palavra? Ou vai ser só mais uma tentativa frustrada de modernização? Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje eu vou organizar tudo que saiu sobre os 2 novos jogos da franquia Tomb Raider que foram recém-anunciados. Tomb Raider Legacy of Atlantis, que é uma reimaginação direta do primeiro Tomb Raider de 1996, e Tomb Raider Catalyst, um jogo novo, pensado como a próxima grande aventura da Lara. Mas a ideia aqui não é só repetir notícia, mas responder junto com você. Eles realmente respeitam a Lara clássica? O que tem de empolgante em cada um deles? E onde a gente precisa ficar com o pé atrás? Então fica comigo até o final porque a gente vai separar bem o que é hype, o que é medo de fã e o que realmente pode ser o retorno triunfante de Lara Croft. Vamos começar com o que mais mexe com a nossa nostalgia: Tomb Raider Legacy of Atlantis. Dessa vez não é inspirado em, nem lembrando os clássicos. Legacy of Atlantis está sendo apresentado como uma reimaginação do Tomb Raider clássico de 1996. Ou seja, eles pegaram justamente o jogo que apresentou a Lara Croft para o mundo e estão reconstruindo essa experiência com a tecnologia de hoje. No original de 96 a gente tinha fases mais fechadas, mais complexas, cheios de caminhos, alavancas escondidas e armadilhas. A sensação de estar explorando tumbas de verdade, não só corredores de ação. Um foco enorme em plataforma e puzzle, com combate aparecendo nos momentos certos. Numa reimaginação, a nossa expectativa é que eles mantenham essa base. Locais icônicos reinterpretados ou novas áreas com a mesma proposta. Aquele mesmo espírito de exploração de você tá invadindo algo antigo e perigoso, saca? Aquele ritmo mais cadenciado em que você para, olha o cenário e pensa, como é que eu saio daqui? No Tomb Raider de 96, o controle era quase um xadrez de blocos. Cada pulo tinha grid, cada passo era contado. Hoje isso não funciona igual, mas a filosofia precisa continuar. O pulo ainda precisa ter consequência, a leitura do cenário onde você pode ou não pode pular ou escalar tem que importar, não pode virar um parkour automático. O perigo de errar um salto ou ativar uma armadilha tem que estar presente. E tem a própria Lara. Em 1996 ela já chegava pronta, confiante, sarcástica e experiente. Não era uma origem insegura, era alguém que escolhe entrar numa tumba porque ama aquilo. Se Legacy of Atlantis trouxer de volta essa versão da personagem, menos trauma, mais escolha, mais atitude, mais frases afiadas e irônicas, aí sim tem mais possibilidade da reimaginação fazer jus ao clássico. Resumindo, como reimaginação do Tomb Raider de 1996, Legacy of Atlantis carrega a responsabilidade de traduzir para a geração atual aquilo que fez a gente se apaixonar lá atrás. Fases complexas, exploração lenta e tensa, puzzles inteligentes e uma Lara feita sob medida para esse mundo. Mas antes de partir para o Tomb Raider Catalyst, se você curte esse tipo de análise mais organizada, separando o que anima e o que preocupa, já desce o dedo nesse like porque isso ajuda demais o canal. E se é novo por aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente respira videogame. Agora vamos para o outro lado dessa moeda, Tomb Raider Catalyst. Enquanto Legacy of Atlantis olha direto para o início de tudo, Catalyst vem como uma continuação oficial da velha guarda. Ele é considerado uma sequência direta de Tomb Raider Underworld, lá de 2008, e ainda por cima puxa elementos de todos os jogos anteriores para montar uma linha do tempo unificada da franquia. Aqui a Lara já não é iniciante nem em crise existencial. A descrição oficial fala de uma Lara mais experiente, carismática, confiante e formidável. Ou seja, é a Lara que muita gente queria ver há anos. Aquela exploradora pronta, que sabe o que está fazendo e encara o perigo porque ela escolhe viver assim. A história acontece no norte da Índia, depois de um cataclismo mítico que mexeu com forças antigas e liberou segredos que deveriam continuar enterrados. Esse desastre acorda as entidades que protegem esses segredos e, claro, chama a atenção do pior tipo de gente: caçadores de tesouro famosos, organizações rivais do mundo todo mundo querendo botar a mão nesse poder antigo. No meio disso, a Lara entra numa corrida contra esses grupos para descobrir o que realmente está acontecendo. E não é só a mocinha contra vilão genérico. A sinopse fala de alianças que mudam o tempo todo, traições, gente em que ela precisa decidir se confia ou não.
Na parte de gameplay, eles estão prometendo o maior e mais ambicioso mundo da franquia até agora, feito na Unreal Engine 5. Isso significa ambientes gigantes e variados, de montanhas enormes a desertos, selvas densas e tumbas bem complexas, exploração em grande escala usando a agilidade clássica da Lara, a inteligência dela e um monte de equipamento customizável. E o detalhe que muita gente queria ouvir: as pistolas duplas icônicas estão de volta. O objetivo da Lara é bem no estilo Tomb Raider raiz: impedir que essa força antiga seja usada para propósitos ruins e evitar uma catástrofe que pode mexer com o futuro do mundo. O lado animador disso tudo? A volta da Lara experiente, confiante, com cara de protagonista completa. A conexão direta com o Underworld e ainda juntando pedaços de toda a franquia. Mundo enorme e variado que pode resgatar a sensação de que, se não explorar, a gente pode perder alguma coisa importante. O retorno das pistolas duplas e foco declarado em exploração, acrobacia e inteligência da personagem. Mas também tem o que deixa a pulga atrás da orelha. O maior mundo da franquia às vezes vira mapa gigante e vazio, com muita tarefa repetitiva. Cataclismo mítico mais ameaça global pode escorregar para o clichê de jogo de ação genérico. Timeline unificada pode ficar confusa ou virar desculpa para remixar tudo sem profundidade. E essa Lara carismática e confiante precisa aparecer de verdade no roteiro e no gameplay, não só no texto de divulgação. Então a grande questão é: Catalyst vai conseguir trazer a essência de Tomb Raider de volta para a franquia? Será que esse mundo gigante, essa Lara madura, essa timeline unificada vão fazer desse o Tomb Raider definitivo? Ou corre o risco de tentar abraçar tudo ao mesmo tempo e perder justamente a essência que fez a franquia ser amada lá atrás? Isso tudo só vamos saber quando ele for lançado em 2027, infelizmente. Mas agora eu quero muito saber de você. Qual dos dois te empolgou mais até agora? Legacy of Atlantis ou Catalyst? E o que um novo Tomb Raider precisa ter para você dizer: agora sim, essa é a Lara que eu lembro? Comenta aqui embaixo, manda esse vídeo pro amigo que cresceu jogando Tomb Raider com você e bora continuar essa conversa. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!